Boa tarde, pessoal. Retornando depois de muito tempo de atraso, eu peço desculpas aqui, porque é uma coisa que foge ao meu controle. Na verdade, desde ontem, são obstáculos, muros e desafios que eu estou tentando transpor para que tudo tente acontecer na normalidade. Mas hoje eu pedi para que vocês fizessem esse formulário para que eu pudesse ter uma ideia de uma pesquisa vamos dizer, tanto de satisfação do treinamento, para que ele possa ser melhorado, como também do próprio PJECO, com o objetivo de reunir propostas, sugestões que possam ser levadas à própria Corregedoria Nacional. E, dando continuidade, então, no período da tarde, nós iríamos fazer duas atividades, o minutar e o protocolar, e o cumprir. O objetivo era, a partir dos processos que vocês protocolaram de manhã, vocês trabalharem em cima desse processo que cada um fez. Minutar um ato e, na sequência, cumprir esse ato. Só que a base de treinamento não está permitindo isso por uma atualização da versão, e nós, desde da manhã, a gente está tentando resolver isso, não conseguimos, junto com o pessoal daqui do CNJ. A solução vai ser o quê, então? Eu vou pegar a Corregedoria do Rio Grande do Norte, a base de produção, a real, e nós vamos distribuir um processo fake, quem gosta agora a onda agora é fake news, então um fake process, para a gente tentar trabalhar em cima dele, tá certo? Agora, infelizmente, vocês não vão poder reproduzir porque precisaria de certificado digital. Vocês não vão poder treinar como se fosse verdade aí, tá bom? Então, sem parar, só para dar uma continuidade aqui e vocês terem uma ideia, ontem a gente estava conversando sobre as diversidades das corregedorias. E como, então, lidar com essas diversidades, considerando como um projeto único de PJECO, de fluxo único, né? E essa questão sempre foi uma que nos moveu e sempre nos angustiou. E como é que trataria esse PJECO, considerando que cada corregedoria tem seu próprio departamento, sua própria seção, você tem situações de mais de uma corregedoria dentro do mesmo estado, grupos de trabalhos diferenciados, como tentar resolver essa questão, né? E não foi possível verificar o código. Então, não vai no dedão aqui. Só para passar os slides. Isso, um a um. E na corregedoria, nós então pensamos, essas aqui, por exemplo, são algumas subunidades da corregedoria. E isso é o Rio Grande do Norte, que não é um estado tão grande. Então, como é que nós pensamos em fazer? Criando etiquetas. E essas etiquetas, elas representavam cada uma dessas unidades aqui presentes. SEJAI, por exemplo, era a Comissão da Adoção Internacional. Cadê a CTJ? Comeu aqui os slides. A CTJ é a consultoria, é como se fosse a nossa assessoria. Ela desceu. A nossa assessoria. Só subir um pouquinho, Paulo. A equipe do Extra, por exemplo, ela tem um nome, Equipe Extra. E essas etiquetas foram criadas e elas são apostas em cada processo. Passa para o slide 20, Paulo, por favor. Vai passando. E essas etiquetas, tanto você vai colocar chaves, como também você pode botar as cores das etiquetas, porque aí já destaca cada situação. Você pode botar o setor, ou então uma situação específica, da forma como está lá colocado. Pode passar, Paulo, por favor. Pode passar. Então, quando você pega a lista de processos, por exemplo, essa daqui é a caixa de tarefa do ato magistrado minutar. Foi colocada a etiqueta especificamente CTJ extrajudicial. Aqui você já tem uma outra CTJ judicial. Então, você pode conseguir filtrar. E como é que vai conseguir filtrar? Quando você coloca na caixa de tarefas, vai clicar na tarefa ato magistrado minutar, aparece esse filtro aqui, os processos. Se eu clicar na etiqueta, eu vou colocar na etiqueta e ele vai dizer, então, as etiquetas que têm processos. Por exemplo, a CTJ extrajudicial no ato minutar tem 24 processos. Quando eu clico aqui,
vão só aparecer os processos que têm essa etiqueta, que são respectivas, então, ao extrajudicial. Então, o grupo de trabalho da corregedoria, que trabalha só com o extrajudicial, só vai trabalhar em cima dos processos, porque eles vão aparecer apenas os processos do extrajudicial. Pois não. Tá muito ruim de ouvir. Como é? Ah, claro. Elas são personalizáveis. Então, eu vou criando, eu vou criando o estoque de etiquetas. Qualquer usuário vai pegar qualquer etiqueta e quantas elas estiverem lá. Sim. Cria sua própria etiqueta. Exatamente, perfeito. Exatamente esse raciocínio. Então, essas etiquetas é o do RN. Quando vocês entrarem na base de produção de vocês, não vão aparecer as minhas etiquetas. São próprias de vocês. Tá certo? Então, cada um vai criar suas etiquetas. Eu estou trazendo um modelo só para mostrar, porque nós estávamos falando desde o primeiro dia de ontem essa questão da etiqueta, e talvez vocês não estavam visualizando isso tão fácil. E não conseguiam enxergar essa situação aqui, de como ele funciona. Por isso que eu acredito que a etiqueta pode resolver o problema da situação. Acho que o Dr. Moacir estava muito angustiado com essa questão de ver os processos, de separar bem os processos, para ele não perder tempo vendo processos que não são deles e poluir a área de trabalho dele. Então, por exemplo, ele poderia, acho que ele era a corregedoria de presídios, se eu não estiver enganado, que ele falava muito nisso, né? Ele poderia criar, então, a etiqueta corregedoria de presídios com a cor, por exemplo, amarelo, que se for algo palpitante, que chama logo a atenção, e quando ele colocar ato magistrados minutar, seriam todos para minutar, e ele vai em etiquetas, e ele clicar aqui, vai só aparecer os processos da área de atribuição dele, de competência. Da mesma forma, no cumprimento. Se eu tiver o perfil servidor, seção de cumprimento, ele vai clicar e vai estar lá, autos recebidos do gabinete, analisar, que é aquela rodoviária, a primeira rodoviária. Vai estar todos os processos que saíram do gabinete, da corregedoria. Só que quando ele clicar etiquetas e colocar lá corregedoria de presídios, só vai aparecer os processos que são daquela área de competência, para que a secretaria, a seção de cumprimento da corregedoria, vinculada à área dele, cumpra só os processos dele. Então, não vai haver... Não, essas etiquetas elas são apostas lá naquela seção de protocolo. Nós não estamos ainda fazendo essa colocação automática, não. Porque aí seria como se fosse um atributo, né? Classe, assunto, parte, já carei na etiqueta. Isso, você teria... Por isso que aquela atividade... Isso. Exato. Se lembra aquela primeira atividade? Confirmar... toda vez as palavras me faltam agora na cabeça. Mas é quando a primeira caixa, a primeira tarefa do protocolo, que é exatamente autos recebidos de autuação, se eu não estiver enganado. Autos recebidos de autuação, que é retificar, você pode retificar a autuação ou então remeter para o gabinete. Só são duas saídas. Se você retifica a autuação é porque a classe está errada, o assunto está errado. Ou então, naquele momento, o protocolo vai colocar as etiquetas correspondentes. Isso aqui é extrajudicial, etiqueta de extrajudicial. Essa daqui é relativa à questão da corregedoria de presídios. Ele coloca lá a etiqueta, vai fazer a distribuição. Por isso que aquela caixinha, e a pessoa que for responsável por ela tem que ter esse domínio de já categorizar o processo naquele momento. E servirá, por exemplo, até para redistribuição. Eu fico imaginando a situação das corregedorias interior e capital. Chegou uma na capital que era do interior. Então, ele vai fazer o quê? Redistribuir esse processo de uma corregedoria, porque como corregedorias são órgãos julgadores, duas jurisdições, da forma como está sendo cadastrado, ele vai redistribuir para a corregedoria correspondente. Entendeu? Pode botar N etiquetas. Certo. Subdivisões. Exatamente. Pode, sem problema. Enquanto não for colocar segredo de justiça, não. Mas só tem no geralzão. Se eu filtrar pelas etiquetas, não terá. Mas é como eu disse a você, a forma de filtrar necessariamente passa por eu ver a etiqueta, né? Tem uma outra forma que ainda é antes dessa mesma, que é o seguinte, volta um pouquinho, Paulo. Tá bom, eu falo com ele, pode deixar.
Quando eu coloco aqui ato magistrado minutar, vai aparecer todos os processos. Está aqui, tá vendo pesquisar? Se eu clicar aqui, ele vai apresentar pesquisas avançadas. Se eu colocar lá, ele tem um campo que é etiquetas. Se eu escrever o nome da etiqueta que eu quiser e apertar, eu limpo isso aqui todinho novamente. Aí vai aparecer só os processos. Desculpa? Certo. Sim. Todos os quadros vão aparecer, exatamente. É esse que... É. Quando ele colocar para pesquisar. Pesquisar, exatamente. A única forma de você... Não teria, porque teria a forma de fazer o seguinte, tem uma solução que a gente estava cogitando, mas teria que abrir uma issue, uma solicitação, que era vincular etiqueta à visibilidade, que era isso que vocês estão falando, tipo segredo de justiça. Era uma coisa que a gente estava cogitando isso para tentar solicitar ao CNJ. A outra forma seria por localização, como o Paulo estava colocando. Só que torna muito mais complexo o fluxo, a manutenção desse fluxo. Eu, particularmente, não acho que seja interessante, não, fazer pela localização. Eu tenho essa impressão. Porque o custo de manutenção do fluxo vai ser enorme. Eu poderia entrar aqui na base da corregedoria só para mostrar a vocês algumas, como é que fica lá, por exemplo. Na base real, como é que está hoje lá no RN? Porque isso. Na verdade, se não tiver etiqueta, ele vai estar isso aqui sem. Ó. Tem sem etiquetas. Perfeito. Bem lembrado. Uma opção sem etiquetas, isso. Acho que é isso que você... Entendi agora. Tirar quem tem a etiqueta para ficar só o inverso agora. Entendi, perfeitamente. Isso, perfeito. Verdade. Isso, entendi agora o seu raciocínio. Entendi. Então, essa você conseguiria tirar. Né? E aí, as palavras-chave que você quiser utilizar para criar etiquetas são as variadas. Imagine situações de processos que você tenha que necessariamente dar resposta ao CNJ constantemente. Cria uma etiqueta CNJ, então sabe que aquele processo ali é decorrente de um procedimento de acompanhamento do CNJ, que você tem que estar dando a resposta o tempo todo. Coloca lá com uma cor específica, amarela, vermelha, laranja, e aí você fica sempre... Sabe que aquelas pessoas que trabalham com processo de resposta para o CNJ estão acompanhando aquele processo a todo tempo. Então, o que eu acho interessante das etiquetas é a customização dela é infinita. Ou seja, dependendo da necessidade da corregedoria, você cria a forma que você bem entender de categorizar, de filtrar todos os feitos da corregedoria. Então, isso dá uma flexibilidade, uma dinâmica para qualquer coisa, de se adaptar a qualquer realidade de corregedoria. Eleitoral, trabalho, justiça comum, federal, e você vai criando as etiquetas de acordo com suas necessidades. E consegue sair filtrando os feitos de maneira que você possa focar seus esforços naqueles processos que são da sua área de atribuição. E é isso que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Que foi algo que nós já mapeamos, isso aqui, que é essa preocupação. A necessidade de uma melhoria, de uma criação de filtro para permitir a visualização dos processos apenas por pessoas autorizadas, utilizando o recurso da etiqueta. Era vincular a visibilidade à etiqueta. Era isso que a gente estava cogitando isso lá no RN. E solicitar isso como uma inovação do PJECO. Para abrir uma issue, uma demanda, junto ao CNJ, para ver se ele conseguiria fazer. Tá certo? Seria essa uma solicitação. Conseguiu? Paulo deu uma boa notícia aqui, resolveram a questão da base de treinamento. Tá certo? Deixa eu só ver aqui se teria mais alguma coisa para a gente conversar. Opa, peraí. Pronto. Aqui é como, por exemplo, aqui são as etiquetas lá do RN, pessoal, só para vocês terem ideia. Tem a CTJ urgente, prazo, CTJ urgente criminal, judicial, extra, envolvendo o CNJ, classe errônea, já para alguém corrigir. Né? E, para além das etiquetas, lembro também que tem os lembretes, né? Que são diferentes das etiquetas. Porque os lembretes eu vou colocar o que eu quiser escrever lá. O lembrete para criar, só para vocês terem uma ideia...
Clica aqui. Eu crio através desse íconezinho aqui, ó. Quando eu clico nele, abre-se a possibilidade de eu editar um lembrete. E quando eu faço esse lembrete, eu adiro esse lembrete ao processo, vai ficar um quadradozinho, como se fosse um post-itzinho aqui. Quando eu clico no post-it, ele abre. Inclusive, eles mudaram da versão original. Dos primeiros lembretes que eu me recordo dos testes que nós estávamos fazendo, era bem rudimentar. Agora está mais visível o lembrete quando abre. Está bem interessante agora. Eu estava testando isso hoje pela manhã aqui, o lembrete. Mais algum questionamento, pessoal, das etiquetas, alguma coisa? Deixa eu só mostrar como é o filtro mesmo aqui das etiquetas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que estava aberto o meu... Eu estava olhando aqui a corregedoria local. Acho que eu acabei saindo. Foi que tu tirou aqui o... Foi. Acho que saiu porque não está aqui meu certificado, então não tem como fazer, não. Tá aqui. Está aqui. Não, mas aí será que a gente consegue fazer mesmo sem o pendrive? Mas tu vai assinar? Não, vou não. Não, então. Tá tranquilo. Ó, aqui, por exemplo, aqui é a base real lá da Corregedoria Nacional, da Corregedoria do Rio Grande do Norte. Só para vocês terem ideia. Está no ato do magistrado minutar, algumas com as etiquetas. Não sei se vocês percebem. Deixa eu ver aqui, Paulo. Né? Vocês vejam aqui, ato para minutar, e aqui está lançar a movimentação. Né? Quando eu coloco aqui, ó, nos filtros, e eu colocar aqui o nome da etiqueta, por exemplo... CTJ extrajudicial, danadinha. Eu boto pesquisar, você veja que ele reduziu aquele número todo, 119 e pouco, e só reduziu a 40. Então, dos 119 mais 30 e pouco que tinha, eles desapareceram e me trouxe só os 40. Se eu descer e clicar aqui, só vai me aparecer, então, os processos com a etiqueta vinculados ao extrajudicial. Então, esse é o raciocínio. Toda vez que eu venho, que eu sei quais são os processos em que eu trabalho, eu posso filtrar aqui, como também posso filtrar por aqui, tanto pela etiqueta, como também eu posso filtrar por aqui, colocando o tipo de etiqueta. E também colocar o sem etiqueta, que foi a pergunta lá do colega, para trazer só os processos sem etiqueta. Então, eu tenho vários locais onde eu vou poder sair filtrando, pesquisando, para me trazer os processos que só são da minha área de competência, da minha área de atribuição, dentro da corregedoria. Minutando. Paulo recebeu a informação de que foi resolvida a questão agora do ambiente de treinamento. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Para vocês confirmarem aquele protocolo que está lá. A gente vai recuperar. Não se perdeu, não. Se preocupe, não. Hã? Não foi, não? O dele protocolou. Vamos ver. Vamos ver. O dele não está dando... Peraí. Não. Esse era o processo que estava? Tal. Está correto. Segundo grau, petição, portaria. Está tudo certo aqui, aparentemente. Já saí, né? Erro de não há cargos judiciais para todos os órgãos dos candidatos a receber o processo. O processo antigo foi? O dele tem a... Eu coloquei Bahia aqui. Ou não vai poder botar Bahia? Não, está correto. Deixa eu ver aqui. Qual foi o outro jogador que você colocou, Leonardo? Foi o interior? A jurisdição que é importante. TJRM e Corregedoria Geral da Justiça. Você botou só... porque ele está vinculado só... Você não está vinculado à Bahia, não, né? Porque senão eu não vincar. Exatamente. No cadastro. Vocês vão ter que botar no RN. Bote no RN. Porque o usuário... Vocês estão entrando com o usuário Paulo Porto. Paulo Porto só está vinculado ao RN.
É só voltar. É só voltar. Isso aí. Perfeito. Só voltar. E voltar lá no óculos. Vamos ver se você consegue. Isso aqui. Aí aqui vai ter que colocar RN. Porque Paulo, vocês estão com o usuário Paulo Couto. Paulo Couto só está vinculado à jurisdição do TJRM. Aí não consegue. Tá certo? Isso aí. Perfeito. Alguém está com alguma dificuldade? Porque cada um foi botando na jurisdição das suas corregedorias, mas você só está vinculado ao RN? Só. Só está conseguindo protocolar se tiver na jurisdição RN, porque não vai ter cargo. Você. Tá sem cargo, né? É. Só RN tem cargo. Não, tá com cargo aqui, ó. Só um momento. Ele não tá indo. Ele tá dando o quê? Tá dizendo que não tem cargo, é? O RN deu certo. Só um instantinho. Bahia Capital. Cargos. Aqui os dois. Um recebe e o outro não recebe. Tá só sem magistrado, mas acho que não vai interferir, não. Tem cargo no interior também. Mas o fato... Pernambuco. Tá com cargo. Pará. Também tá com cargo. Pará interior. Tá com cargo. TRT9. Também. Ok. Eles estão conseguindo. Todos, nenhum está conseguindo, não. Conseguiu? Tem só um detalhe aí, pessoal. Eu estava testando aqui o não protocolar. Ele acabou gerando um probleminha aqui que ele não estava mostrando o protocolar inicial, mas agora, olha, mostra aqui, ó. Ele estava vindo em branco, agora está mostrando. Essa alteração aqui, eu não sei se vocês vão conseguir depois de já autuado, não. Eu acho que o colega está fazendo isso. Vou aproveitar para adiantar aqui, para me habilitar aqui com o meu usuário, todas as corregedorias. Só um momento. Pessoal, só um aviso aqui que foi me repassado. Todos aqueles que preencheram os e-mails na lista de presença, vocês receberão, pelo Centro de Educação aqui do CNJ, Se Ajude, uma pesquisa sobre o treinamento. E vocês devem responder essa pesquisa, porque se não responder as pesquisas, não receberão o certificado. E a parte mais importante, se vocês não responderem a pesquisa, Paulo Porto não recebe. Então, acho que vocês têm que responder essa pesquisa. Aí vocês vão ter que fazer uma vaquinha, então, aqui para ajudar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu queria aproveitar que a gente já está se encaminhando para o final aqui, né, só para ter uma conversa mais próxima aqui com vocês. E a minha ideia é de que a gente possa ter um momento aqui de conversar mesmo. Eu queria ouvir a experiência de vocês, de como foram esses 2 dias, daquilo que vocês estão achando, estão pensando, estão sentindo acerca desse sistema. O doutor Diego começou falando agora do questionário a ser respondido, e há algo assim que é até desnecessário dizer, mas só para reforçar, o que é absolutamente essencial para nós é que a gente possa ter respostas fidedignas daquilo que efetivamente vocês sentiram, daquilo que realmente vocês estão pensando sobre o sistema. Porque só isso é que vai permitir
que a gente crie um sistema que atenda às necessidades de todos. Eu falei ontem com vocês de que o papel de vocês aqui, né, nesse momento de expansão do PJE Core, é exatamente o de ajudar a fazer com que o sistema seja um sistema adequado à finalidade dele de servir para padronizar, para uniformizar a atuação das corregedorias. Né? Eu sei que esse primeiro momento é sempre um momento difícil, eu sei que todos nós teremos que dar uma parada nos nossos afazeres para dedicar um pouco do tempo que já é escasso para ajudar a desenvolver esse sistema. Mas, de verdade, eu acredito que isso vale a pena, porque isso, ao final, vai acarretar um trabalho mais fácil, um trabalho mais rápido, um trabalho menos penoso para todos nós. Mas a gente, para conseguir fazer isso, depende de que vocês sejam absolutamente transparentes e sinceros e que as críticas sejam feitas. Porque a razão de se ter esse grupo de trabalho ampliado é para que a gente possa identificar e corrigir eventuais problemas, eventuais falhas do sistema. Algumas coisas vão estar fora do nosso alcance, porque decorrem da própria arquitetura do PJE. Quando a gente fala de sistema eletrônico, assim, todo mundo queria ter um sistema para chamar de seu, né? Eu queria que o sistema fizesse aquilo que eu quero. Mas, pela própria definição, o sistema tem que uniformizar. Ao uniformizar, algumas particularidades vão ter que ser ajustadas nos tribunais para se adequar ao sistema. Quero dizer com isso que há um limite para aquilo que a gente vai poder ajustar no sistema para atender às especificidades. Mas, dentro desse limite, aquilo que a gente puder fazer, evidentemente, a gente tem que tentar fazer. Né? E a ideia é de que o sistema seja um sistema construído a partir dessas experiências dos senhores no dia a dia e que seja um sistema que esteja apto para atender. E eu queria agora, nesse momento, assim, bem rapidamente, ouvi-los. Né? Eu sei que a gente falou agora do questionário para ser preenchido, até para que Paulo Porto possa receber o pagamento dele, mas, independentemente disso, como não serei eu que vou avaliar esse questionário e receber, eu queria ouvir diretamente de vocês aqui quais foram as impressões que vocês tiveram a partir desse contato mais próximo com o sistema, se já tiver alguma crítica, alguma sugestão, até para eu ter essa noção, porque, como foi o doutor Diego e o Paulo Porto que ficaram em contato com vocês aqui, né, eu queria ter essa possibilidade de conversar aqui diretamente com vocês. Aí, como você está sentado aqui na frente, eu vou começar ouvindo aqui a sua... Bom, primeiro Eu pediria, assim, só para vocês começarem se apresentando, dizendo de quais tribunais vocês vêm. sou da Corregedoria da Bahia, Corregedoria do Interior. Primeiro, há uma necessidade muito grande da Corregedoria, de algumas corregedorias, principalmente a nossa, de ter um sistema que atendesse essa questão dos processos administrativos. O que nós temos lá não atende, é uma necessidade, e um interesse muito grande das duas corregedorias, estou dizendo o nome já da Corregedoria da Capital, e de ter um sistema, e esse era uma opção excelente, já que está sendo demonstrado aí. Outra coisa também é que já é bem parecido com o que já temos lá, que é o PJE judicial. O treinamento ficou um pouco assim, prejudicado em função de que houve uma dificuldade do ambiente aí, não estava disponível. Mas entendo que é extremamente possível, né? E a gente precisa assim, se dedicar muito em relação a de como nós vamos adaptar a nossa situação ao PJE, que já que temos duas corregedorias, como o pessoal do Pará também. E aí acho que se conseguirmos adaptar essa situação de duas corregedorias com pequenos ajustes que precisamos fazer, eu acho que é extremamente viável e a gente tem todo o interesse que isso aconteça de forma rápida também. Ok? Boa tarde, meu nome é Patrick, também sou da Corregedoria do Interior do Estado da Bahia. Em termos do sistema, ele
ao meu ver, vai ser muito bem-vindo na corregedoria, porque ele traz todo o aparato para o sistema que a gente utiliza hoje lá. Hoje nós utilizamos SIGA e tem como trazer todos os processos para o PJE Core. Só não a questão do sindicância e PAD contra servidor, que eu não tive, a gente não tem aqui no PJE Core, e eu acho que é uma necessidade que o PJE Core tem que incluir, não pensar somente na sindicância e no PAD contra magistrado, e sim até para ampliar esse PJE e envolver não só a capital, em si o interior todo. Ia falar isso agora. Extrajudicial, O extrajudicial. Em relação ao servidor, assim, a gente optou por criar e desenhar inicialmente os fluxos pensando em algumas categorias que são comuns a todas as corregedorias, porque o PJE Core pretende ser um sistema que vai ser implantado em todas as corregedorias. E aí a gente tem corregedoria de todos os estados, tem as corregedorias dos tribunais federais, dos tribunais do trabalho, dos tribunais eleitorais, e tem uma multiplicidade de regulamentação da questão disciplinar do servidor que, nesse primeiro momento, talvez crie uma dificuldade, um óbice quase que intransponível para a gente criar um fluxo único. E eu digo isso porque, em alguns tribunais, a competência é do corregedor. Em outros tribunais é do diretor do foro. Em outros tribunais é de uma comissão disciplinar própria específica ligada à presidência, ou seja, nem passa pela corregedoria. A gente já passou por tribunais que vai até, que assim, dependendo da infração é o diretor do foro, dependendo da infração vai para o corregedor. Então, assim, é um cenário muito variado. Então, o nosso temor em relação a isso foi de pensar num fluxo específico que abarcasse a situação dos servidores e isso acabasse embolando e criando muitas dificuldades. Isso não obstante, acho que da forma como o fluxo foi criado, é possível que com algumas adaptações os tribunais possam incluir outras classes. Porque a ideia com que a gente está trabalhando é de que na hora que for normatizar a utilização do PJE Core, o ministro corregedor determine que classes obrigatoriamente terão que tramitar pelo PJE Core. Então, a gente vai falar, por exemplo, todos os procedimentos preliminares em relação a magistrado tem que estar no PJE Core. Todas as representações por excesso de prazo tem que estar no PJE Core. Procedimentos em relação ao extrajudicial também vão estar no PJE Core. Agora, situações específicas, nada obstante não estar na norma que eles obrigatoriamente vão estar no PJE Core, é possível que os tribunais incluam aquela classe na sua utilização do PJE Core. Né? A gente só não vai pensar num módulo específico, num fluxo específico, numa competência específica. Da forma que tem aquelas 4 competências iniciais, né, que vocês já viram aqui, em tese a gente poderia pensar em criar uma específica, por exemplo, para disciplinar de servidor. Mas, em face dessa ampla variedade de formas de tramitação, de competência, de estrutura em cada tribunal, talvez isso desse mais problema do que fosse uma solução. A uniformização do fluxo, entendeu? Então, talvez isso seja o caso de deixar para cada tribunal adequar a tramitação desse tipo de procedimento ao seu próprio fluxo. Então, é com essa ideia que a gente está trabalhando. Se não for possível fisicamente colocar isso no sistema, não teria nenhuma óbice. Não tem. Não. A norma vai dizer quais são as classes mínimas. Aquilo que é obrigatório está. Ela não vai proibir a inclusão de nenhuma classe de nenhum processo. Os tribunais vão ter a liberdade de incluir no fluxo todos os processos que eles entenderem. Quer botar a inspeção? Pode botar a inspeção. Quer botar procedimento de dúvida do extrajudicial? Pode colocar. Enfim, quanto a isso, cada corregedoria vai ter a liberdade de trabalhar e organizar o seu serviço dessa forma, sem criar nenhuma dificuldade. O
que a gente vai normatizar é aquilo que obrigatoriamente vai ter que estar. Tá? Eu me chamo Lina, né? Sou lá da Corregedoria Geral da Bahia, TJBA. Da capital, né? É geral, né? É entrância final. Todas as cidades de entrância final. Tem umas de interior que é entrância final e está na geral. Bom, como a Mauri já falou, a gente precisa muito desse sistema. Acho que vai ajudar bastante. O nosso não atende na totalidade. Me preocupou um pouco a questão das nomenclaturas do sistema, que, a princípio, né, a gente está adaptando. Então, acho que isso, para o futuro, é uma coisa que vai resolver. E procurador, o que é que você vai... Porque, assim, no caso aqui, é tranquilo, mas quando a gente vai replicar para servidor, vai ter que explicar, fazer todo esse que tem que entender. Isso me preocupa um pouco. Me preocupou um pouco também a questão das classes e assunto, assim, que fique mais amarrado o que o TJRN entende de dúvida, o que o TJBA, o que o CNJ entende do que é dúvida, o que cabe dúvida. Então, acho que isso, ajustando, a gente consegue levar. Mas, como passo inicial, achei super importante e é colocar, né, em prática para ir ajustando. Não tem outro caminho. Meu nome é Larissa, eu também sou da Corregedoria Geral do Estado da Bahia. Basicamente, na verdade, a gente conversou e pontuou, né? Desde ontem a gente está conversando sobre o PJ-ECO e fizemos essas ponderações. Eu acho que o sistema também vai chegar aí para agregar e atender o que o sistema da gente não atende, que é a questão das mídias, que eu acho também super importante, que o sistema da gente não atende. Para a gente, tudo que tem mídia tem que ser físico. Então, acho que essa parte vai ser bem interessante para a gente. Essa questão das sindicâncias e PAD contra o servidor, como o senhor ponderou agora, dá para a gente entender, mas eu acho também que é uma coisa que a gente vai ter que adequar, porque a gente tem um volume considerável com relação a servidor. Lá na Bahia, a competência é da Corregedoria. Sim, sim. Tanto da investigação quanto da aplicação. Sim, isso. Isso. Então, acho que para a gente é uma coisa... Isso. Se a dedução partiu, a gravidade, depende de onde sai, partiu a denúncia. Competência concorrente. É concorrente. Depende muito. O desembargador também, às vezes, avoca o processo quando há uma preocupação maior, com o interesse público. Exato. Então, isso aí, eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que sentar, mas a gente também já está com várias ideias para poder sentar e conversar e poder determinar alguns pontos que a gente já... Mas também temos o interesse de colocar logo em prática. Eu queria só pontuar uma coisa. Vocês teriam alguma noção de prazo para a gente sentar e discutir, se preparar para a implantação? A gente está conversando sobre isso agora, que a ideia... O Rodrigo é o responsável pela informática aqui da Corregedoria. Vai falar um pouco aí da criação do setup que a gente está... O que acontece? A gente vai criar uma forma de... A cada tribunal que entrar, cada corregedoria que entrar, a gente criar um setup. Você não tem quando você instala uma aplicação, você não faz um procedimento? Então, nós vamos criar nesse meio tempo esse procedimento. E quando tiver isso disponível, a entrada do tribunal de vocês vai ser tranquila. Ou seja, entrou uma corregedoria, a gente vai rodar esse setup para a corregedoria. É lógico, cada corregedoria tem a sua particularidade, os seus locais, as suas diferenças, e com isso a gente vai montar esse setup. Mas assim, a gente vai passar para vocês com certeza uma data. Então, em relação a isso, fiquem tranquilos aí. Tá? O que eu garanto a vocês é assim, que até o encontro nacional, que vai ser daqui a um mês, né, vocês já vão estar com... Vocês vão chegar no encontro nacional com o sistema rodando nos tribunais de vocês. Né? Porque a ideia é que a gente chegue no dia 25, 26 de novembro, com esses tribunais que estão aqui, já rodando pelo menos na fase de treinamento, para ir se ambientando com o sistema, ir colocando em prática, ir testando. A gente já pode chegar na Bahia na segunda-feira e sentar... Tu não pode... Sim, não pode chegar e dizer, olha, até sexta-feira a gente está usando, porque não é tão rápido assim. Mas sim, sem dúvida. Eu acho que essas questões práticas necessárias, a implantação já tem que começar a serem tomadas. Já tem que começar a ser tomada.
E, eventualmente, assim, cada um dos senhores pode enfrentar situações e dificuldades diferentes, mas que vão ser situações que posteriormente vão ser enfrentadas pelos outros tribunais, pelos outros 80 tribunais que vão implantar esse sistema também. Então, até essas dificuldades que vocês tenham, é importante que a gente consiga acompanhar para aprender com isso e evitar que elas se repitam nas próximas instalações. Para isso que a gente tem o piloto, para verificar essas dificuldades e conseguir criar um meio de conseguir afastar, de conseguir superá-las e não mais incorrer nesses problemas. Meu nome é Samuel. Eu queria primeiramente agradecer o Tribunal do Rio Grande do Norte. Eu imagino a responsabilidade e o desafio que foi chegar até aqui. Com relação ao PJE, nós estamos muito ansiosos, na verdade, para começar a usá-lo, porque o que a gente tem lá realmente não atende praticamente nada às nossas demandas. É muito precário mesmo, muito arcaico. Eu já trabalho com o PJE daqui do CNJ e eu acho que ele vai ser muito bem-vindo e está chegando realmente na hora certa. Obrigado. É Kátia Parentesena, juiz auxiliar da Corregedoria da Comarca do Interior do TJ Pará. Reforçando aqui, né, agradecer vocês, já Rio Grande do Norte, é um trabalho hercúleo, né, junto com o CNJ, de pensar em gerir um sistema novo, pensar numa nova mentalidade nacionalmente. Para nós, vai ser uma pequena revolução no Estado do Pará, porque nós, com todas essas portas de entrada que vocês falaram, nós temos um sistema arcaico, físico, nós temos o SIGADOC, nós temos o e-mail, nós temos uma termação. Isso vai causar uma grande revolução. No início, nós sabemos que aquele que está acostumado só com o físico vai reclamar, mas, assim como nós acostumamos com o PJE no judicial, temos certeza que vamos aqui rapidamente assimilar, porque vai trazer uma segurança que nós, hoje, na Corregedoria, não temos de informar nada, não é? Nós não temos aquela certeza dos nossos próprios processos. Então, a gente que corrige, ao ser corrigido, não é? Então, isso é assim, muito importante. Eu aqui vou adir aqui algumas questões da TPU, realmente nomenclaturas, né, específicas, mas acho que com o tempo. É com o tempo e com o sucesso que eu tenho certeza que virá, e contem com a nossa colaboração, com as nossas observações. A gente vai tentar assim, participar ativamente junto com os demais colegas para que tenha o sucesso. Porque falar que não é adequado, não está bom, é fácil. A questão é tentar o sucesso, é realmente conseguir o melhor para todo mundo, não é só para uma pessoa, para um tribunal, não é? É para todos nós. Obrigada. Doutor Márcio, doutor Diego, Paulo Porto, eu sou Eduardo, do TRT do Paraná. Para nós é diferente, né, o funcionamento da Corregedoria, nós não temos todas as competências e toda a estrutura que tem as corregedorias dos demais tribunais que estão aqui representados. Né? A gente, por exemplo, conversava ontem com o doutor Diego, não são as corregedorias na Justiça do Trabalho que cuidam dos processos administrativos de servidores, nós não temos o papel do corregedor permanente no local, a atividade realmente é bem mais simples, e por isso, talvez por isso, a gente veja muito poucos obstáculos a serem transpostos aí para a implantação do PJE Core. Né? Nos causou, o senhor pediu sinceridade, e não há aqui nenhuma crítica, mas apenas para transmitir a impressão que tivemos, nos causou alguma estranheza, a princípio, a decisão de ter uma instalação centralizada para todo o país, mas isso, obviamente, tem razões estratégicas, vantagens estratégicas aí que não são muito difíceis de imaginar, se tivermos um pouquinho de empatia, nos colocarmos na posição do CNJ, né, e certamente vantagens que nos beneficiarão a curto prazo. Nos preocupou um pouquinho o fato de que algumas soluções ainda utilizadas são soluções de contorno, para utilizar uma nomenclatura que não sei se é comum também no âmbito do CNJ, mas no âmbito da Justiça do Trabalho e que, se mantidas, nossa experiência mostra que, em longo prazo, podem se transformar em problemas. Né? E me refiro aqui especificamente ao fato de que estaremos cadastrando os juízes que participam dos processos para que possam neles se manifestarem como procuradores de entes. Né? É óbvio que funcionará e funcionará bem,
mas o nosso anseio é que houvesse uma solução mais efetiva para que as partes, que é o que efetivamente são, né, esses magistrados, pudessem ter uma opção de manifestação. E o anseio, que acho que foi de todos aqui, não tenho procuração para dizer, né, para falar em nome de ninguém, mas para que a gente consiga, de alguma maneira, construir um mecanismo de notificação das partes envolvidas nos processos que garanta um andamento mais célere desses processos. Essa é uma dificuldade que essa me pareceu que nós temos em comum com todos os demais regionais. Agora, inquestionavelmente, é uma... Deixa eu só fazer uma observação rápida, claro, em relação a isso. Nesse aspecto, assim, no geral dos casos, né, na grande maioria dos casos, numa representação por excesso de prazo, num pedido de providências, etc., isso não gera grande dificuldade. Talvez a maior dificuldade seja a gente mudar a cultura até do juiz, e vai depender de um certo contato com a presidência para que haja uma norma obrigando os juízes a verificar a caixa, né, com uma certa constância. Nos processos de cunho disciplinar, a coisa talvez mude um pouco, porque a gente tem uma discussão, até aqui no CNJ, sobre a necessidade de intimação pessoal, né? Aqui há alguns precedentes de processos que foram anulados em razão da ausência de intimação pessoal da data da sessão, por exemplo. E aí o sistema não vai, evidentemente, conseguir oferecer uma solução para isso, porque o máximo que o sistema pode fazer é emitir um mandado para ser cumprido pelo oficial de justiça ou por outra estrutura que o tribunal tenha para fazer valer aquela intimação. Então, e acho que talvez esse seja o tipo de processo que mais dá problema para os tribunais, para as corregedorias locais, para conseguir efetivar a intimação. Os processos de natureza disciplinar, pelo menos nas inspeções que nós temos feito, é onde nós identificamos o maior problema, né? E aí é um problema que é um problema... Assim, talvez maior do que o sistema, né? Que o sistema não oferece resposta, que é um problema certo, até talvez de interpretação que o CNJ dá à própria resolução 135, que tem alguns problemas, né? A gente tem alguns problemas. Os tribunais pequenos, por exemplo, todos sofrem com a questão do quórum, né? Porque nos tribunais pequenos é muito comum que os desembargadores tenham contato com os juízes, tenham relação com os juízes, aí você tem um número grande de suspeições, de impedimentos, e isso é uma dificuldade muito grande para a gente. Mas é algo que também está fora da capacidade de solução de um sistema ou da corregedoria. Mas eu me referi a isso, Tomás, o senhor tem plena razão em tudo que diz, mas eu me referi a isso porque, na verdade, a estratégia de implantação de um sistema unificado, me parece, é a porta que precisa ser aberta para que esse tipo de problema seja solucionado também no atacado, ainda que não via sistema, porque a gente vai ter uma unidade procedimental, né, e vai permitir... A uniformização, no mínimo, permite a identificação mais fácil desses problemas. Hoje, o que nós temos aqui é uma verificação a granel. Assim, cada inspeção que a gente vai, a gente verifica, no TJ de Minas teve esse problema, no TJ do Pará teve esse problema, aqui... Então, é uma coisa muito pontual, né? E uma das grandes vantagens de a gente ter um sistema nacional é exatamente esse, é poder ter essa visão global e conseguir pensar em soluções que sejam globalmente adequadas para todos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a empreitada... Não, claro, mas sem dúvida nenhuma, a empreitada já teve sucesso para cumprir essa missão que o senhor acabou de delinear aí. Acho que vai ser muito bom. E para a Justiça do Trabalho, me parece, a adaptação será mais simples do que para os demais regionais, em razão dessa competência que é mais restrita. Estamos muito felizes de termos sido convidados para estar aqui e desejamos sucesso e que possamos continuar contribuindo aí para isso. Parabéns a todo mundo, parabéns ao doutor Diego que esteve aí, parabéns ao Paulo Porto, que tiveram paciência de nos explicar e responder 1,5 milhão de perguntas que fizemos aí. Muito obrigado. Olá. Meu nome é Rodrigo, eu sou da Assessoria de Tecnologia da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu compartilho das sugestões e preocupações dos nossos colegas. Ressalto, no ponto de vista da TI, a questão das mídias, porque lá na Corregedoria a gente usa muito, a gente faz muita videoconferência, muita audiência remota, né? Os juízes corregedores da entrância do interior, principalmente, eles não se deslocam, a gente faz via videoconferência. E aí dei a sugestão para o doutor Diego, de futuramente, numa versão posterior do PJECO, permitir colocar essas mídias, né, ou linkar, né, foi falado do TJPE Mídias, né, que
que futuramente pode se integrar ao PJECO, mas achei extremamente positivo, né, o sistema. A gente lá, como eu tinha falado no primeiro dia, a gente lá usa um sistema de tramitação de processo administrativo físico, né, e a gente usa uma adaptação do PJE judicial para tramitar processos contra magistrados, e aí com o PJECO vai unificar isso, né, vai trazer celeridade, e achei extremamente positivo. Acho que, do ponto de vista da TI, eu acho que vai ser um grande avanço lá para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Boa tarde, Alan também, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tanto eu quanto o Rodrigo, a gente trabalha muito com relatório. Eu não sei se os senhores conhecem, mas a gente trabalha com o SICO, né? E uma preocupação da gente, e também que a gente é muito cobrado por isso, é por relatório. Então, o que a gente pediu, uma demanda nossa, seria acessar a base, ou ter uma view da base de dados para a gente começar. Isso. Aí a gente imaginou que podia ser em paralelo isso, porque a gente já ia implantando. O corregedor, desde o começo, ele se mostrou muito favorável a implantar o sistema. A gente passou pela correção lá do CNJ, a gente sentiu a dificuldade de levantar todas as informações, e o sistema vem a resolver a maioria desses problemas. A gente está com essa expectativa de correr nessa implantação. A gente está em final de gestão, o corregedor fica até fevereiro, mas ele está totalmente engajado em entregar esse sistema funcionando na Corregedoria de Pernambuco. Então, obrigado a todos, TJRN, muito acessível desde sempre, desde o primeiro Fonacol que a gente encontrou, e a gente disse, olha, a gente está no piloto, querendo ser um dos primeiros aí, e obrigado pelo convite, e estamos à disposição. Boa tarde, quase noite, né? Sou Leonardo, do TJ da Bahia, da área de TI. Ao meu ver, a aplicação a gente pode estar instalando tranquilamente lá no tribunal, claro, definindo os procedimentos, enfim, na minha visão da TI, pelo PJE, que eu conheço bem do PJE, acho que a gente poderia estar implantando, né? Acho que parabenizo aí também o trabalho de todos, né? O trabalho que é realmente muito difícil, né? A gente tem nossas atividades do dia a dia e ter que fazer um outro trabalho, né, com um outro sistema, né? Enfim, agradeço aí a participação. Bom, gente, então, eu só quero assim, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, a disponibilidade de todos. Quero aqui também aproveitar o ensejo para agradecer ao doutor Diego, ao Paulo Porto, que desde o início se uniram aqui ao CNJ, abraçaram esse projeto e têm se esforçado muito para fazer com que esse projeto saísse do papel e ganhasse vida, e se transformasse nisso que a gente está vendo. Porque isso só acontece com um esforço muito grande, dedicação pessoal e muito sacrifício pessoal de quem acredita no processo, de quem acredita no projeto. Então, aqui fica o meu agradecimento aos dois, que desde o começo têm sido grandes parceiros do CNJ. Eu tenho absoluta ciência de que, sem esse esforço pessoal dos dois, estaríamos ainda muito distante de estarmos no ponto que estamos hoje. Então, esse trabalho é um trabalho que é coletivo, é esforço de todos, e tenho certeza de que na próxima reunião, quando estivermos conversando, esse agradecimento vai ser estendido não só ao doutor Diego, ao Paulo Porto, mas a todos vocês que vão fazer parte, vão ser integrantes agora do projeto e vão ajudar esse projeto a que a gente possa deixar esse legado, fazer com que a gestão da justiça brasileira acabe sendo algo mais do que o mero tempo que nós passamos temporariamente ali nas corregedorias. A gente sai da corregedoria, mas o trabalho fica. Então, o que a gente tem que pensar é no legado que a gente está deixando, é naquilo que a gente pode fazer
para tornar a justiça brasileira um pouco melhor do que aquilo que a gente recebeu. Cada um de nós está numa posição hoje de poder influenciar positivamente na evolução da justiça brasileira. A gente vive num país absolutamente sedento por justiça. A população quer resultados, a população quer celeridade. E o papel da corregedoria, o papel de todas as corregedorias para garantir isso é absolutamente importante. Então, se nós pudermos dar um instrumento para que as corregedorias possam trabalhar e possam ajudar o Poder Judiciário a ser mais efetivo, a responder mais àquilo que a população quer, eu creio que poderemos passar por esse nosso período agora de corregedoria e depois olhar para trás e sentir orgulho daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente fez. Então, assim, de verdade, muito obrigado a todos. E dentro, em breve, eu espero que a gente já esteja disponibilizando a instalação para todos vocês. E já temos um encontro marcado, um encontro nacional, no dia 25 e 26, onde eu já espero poder colher dados concretos da implantação em cada um dos tribunais que estão aqui. Tá? Obrigado a todos. Vou deixar vocês para continuarem assim, e fazerem a conclusão do curso aqui com o Todiego, com o Pedro Paulo, e, enfim. Que tenham todos um ótimo retorno para as suas casas, né? Tenham uma boa viagem. Então... Eu gostaria de só ver se nesses últimos minutos do treinamento a gente tentaria fazer o minutar, o ato de minutar. Eu não sei se vai conseguir em razão desse problema na nossa base de teste. No mínimo, Paulo vai reproduzir aqui o ato, simular, e vocês poderão pelo menos acompanhar da forma como ele vai aqui fazendo, tá bom? Mas se vocês conseguirem tentar nos processos que vocês protocolaram agora à tarde, seria o ideal, ok? Todos têm os seus processinhos, cada qual tem o seu processo. Tá tranquilo aí? Então vamos lá. Eu acho o seguinte, que talvez vocês não consigam, porque eu teria que me habilitar. Vocês estão usando meu usuário, né? Eu teria que me habilitar em todas as corregedorias, com todos os perfis. E aí, assim, ficaria um pouco mais demorado fazer isso do que mostrar aqui e a gente realmente cumprir essa missão de mostrar todas as partes ali do fluxo, né? Então, eu vou mostrar aqui, vou começar outro processo aqui do zero, só para a gente recapitular a parte da autuação. Eu vou até o fim, que eu já vi que foi corrigido aqui o ambiente de treinamento. E aí eu começo a entrar no fluxo, mostro como minutar, mostro como é que vai chegar para o corregedor, para o juiz auxiliar e para a sessão de cumprimento, para a gente trabalhar nas tarefas de cumprimento. Tá ok? Vamos lá, só recapitulando. Vou colocar aqui como servidor geral. Vamos lá. Alterei aqui para servidor geral, né? Vou agora, novo processo. Vou escolher o TJRN, que é o que eu estou habilitado aqui. Como eu falei, senão eu teria que me habilitar em todas aqui para poder vocês trabalharem. Mas vamos abstrair isso aí para poder dar andamento e não perder mais tempo. Coloquei o pedido de providência. Coloquei aqui o ato normativo, né? Que era o assunto. Vim aqui, coloquei mais parte no polo ativo, que eu coloquei a minha pessoa como polo ativo, como requerente. Meu CPF aqui. Confirmo. Ele já identificou, está aqui o meu CPF como requerente. E o requerido vou colocar lá na minha comarca lá que eu criei ontem. Santa Cruz. Confirmo. Já vem a procuradoria, né? Como nós já sabemos, pede para escolher o endereço. Eu já tenho o endereço cadastrado aqui, eu só desço aqui e seleciono. Eu estou fazendo bem rápido porque a gente já viu, né? Mas eu vou vincular aqui, então, Paulo aqui como requerente e o Santa Cruz como requerido. E aí eu venho aqui nas características,
deixo do jeito que está, apenas vou colocar aqui como uma prioridade. E o colega Mauri aí deu a dica de colocar a prioridade de criança e adolescente, né? Que não está cadastrado, inclusive não está em produção. E aí, isso aí, antes mesmo de concluir o treinamento, eu já faço isso aqui, já deixo prontinho nos 2 ambientes, porque realmente é fundamental nessa prioridade. É que nessa instalação, que é uma instalação do zero do PJE, que não veio, ninguém previu essa prioridade e não veio por padrão, né? Mas isso aí é extremamente flexível, a gente tem acesso a isso aqui, né, na área do administrador, e eu consigo disponibilizar isso aí sem dificuldade nenhuma. Coloquei a prioridade, então, de idoso, está aqui, foi para o lado, incluí petição de documento, eu vou colocar aquele gerador lá dos nomes em latim, já que eu não consigo copiar o conteúdo lá do e-mail que ele... Vou botar um título aqui só para a gente... Salvo. E aí vou incluir meus anexos, que no caso vai ser o e-mail, né, que originou aí esse processo. Vou colocar como um documento de comprovação, que é o que comprova aí né, os termos aí da nossa inicial. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o download, ó. Eu posso clicar aqui para revisar, só para ver se o conteúdo é esse mesmo. Enquanto ele faz o download, eu vou assinar. Vou assinar o documento, pronto. Vou na última aba, né? A gente viu que o pedido de providência com o assunto do ato normativo, ele está em 2 competências, né? Tanto para extrajudicial e residual. Então, eu vou colocar aqui só para... Como eu tinha colocado como uma comarca aqui, né? Eu vou colocar como residual. Se fosse um cartório extrajudicial, competência extrajudicial. Então, última aba, protocolar inicial, escolhi a competência, reviso todo o meu processo antes, né? É importante isso. Jurisdição TJRN, pedido de providência, assunto, ok. Polo ativo, polo passivo, ok. Pedido liminar, não pedi liminar, então está ok. Meus documentos precisam estar todos assinados, ou seja, todos esse cadeadozinho precisa estar todos fechados. Quando eu não assino, ele fica com o cadeadinho aberto aqui. Então é importante, como eu já assinei aqui na parte de incluir petições de documento, né? Eu clico apenas uma vez em assinar, ele assina todos os documentos que tiverem lá. Tanto do editor de texto, como todos os que eu fiz lá, a inclusão dos PDFs dentro dele. E aí vamos lá protocolar. Olha só, foi corrigido, né, como foi dito. Ele abre essa telinha, né, ó, veja que está aqui atrás ainda, mas ele abre uma telinha nova aqui, com o protocolo do processo, que é o título dessa tela, né? E aí percebam, ó, temos agora um processo com esse número, sequencial 12, seguindo aquela regra, né, que a gente explicou, do 200, que é do PJE-COR, e o 0820, que é Justiça Comum, e o 20, que é o RN. Ok? Para o órgão Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, está ok, meu processo foi protocolado, já tem um órgão julgador e já tem um número, então já posso trabalhar. E é nesse momento que o processo entrou no fluxo. Até então, não existia fluxo, não existia, é só funcionalidades aqui que eu vou preparando o processo, né? Em modo rascunho, vamos dizer assim. Mas, ele, de fato, quando ele é distribuído,
a primeira coisa que ele faz é gerar um número e jogar ele dentro do fluxo. E receber, obviamente, o órgão julgador para o qual ele foi distribuído. Então, eu fecho aqui. Eu não tenho mais o botão de protocolar, porque eu já protocolei. Né? Já pode salvar um comprovante aí, para quem trabalha com a filosofia de que o seguro morreu de velho. Está aqui o comprovante aqui da autuação, né? Quem foi que distribuiu, que dia, que horas. Então está aí o nosso comprovante de protocolo para quem quiser. E aí, se eu quiser já fazer o download de todos os documentos para alguma finalidade, eu clico aqui e ele vai aglutinar todos esses documentos que eu assinei, né, e protocolei desse processo. Ou eu posso inicializar um processo novo e sair protocolando aqui, ok? Através desse ícone. Então, vamos lá. Vamos ver como é que esse processo ele caiu lá dentro do nosso fluxo, né? Já que eu disse que após o protocolamento, ele vai entrar no nosso fluxo. Vou ter que vir aqui, né? Na realidade, eu já estou com o servidor geral. Vocês lembram qual é a primeira tarefa do nosso fluxo? Alguém se arrisca aí? Auto-servidor atuação. Muito bem, show de bola. Para eu ir para minhas tarefas, basta eu clicar aqui, ó, já que eu estou com o papel correto, né? Já que eu sei que é a parte de secretaria, no caso aqui, a seção de cumprimento, servidor geral, eu já sei que se eu quiser acessar as tarefas, eu venho aqui nesse ícone do PJE e clico nela. Eu acho que o pessoal, quando corrigiu o negócio do protocolamento, quebrou outra coisa. Não está carregando o menu. O painel do usuário. Sim, tentei todos. Até com o juiz corregedor, se eu quiser. Ele não está carregando, ele fica. Aí ele aparece o nome PJE carregando aqui quando está carregando o painel. Deixa eu... Já tentei. Eu tentei assessor, tentei juiz, tentei servidor, e ele não carrega o painel. Deixa eu só sair do sistema aqui para ver se é alguma coisa desse tipo. Só um instantinho. Realmente ele não está carregando o painel. Vamos lá. Não vai precisar assinar? Vai. Olha só. Servidor geral. Estou com o perfil aqui do Dr. Diego, que ele tinha logado no ambiente lá de produção mesmo, lá da corregedoria. Ele era para fazer esse carregamento aqui desse painel, mas, enfim, não carregou. Então, está aqui no ambiente de treinamento, né? Mas o ambiente real está aqui, as tarefazinhas. Eu vou explicar bem rapidamente aqui o que significa cada íconezinho desse aqui, tá? Esse primeiro ícone do lápis, ele mostra quais são os tipos de documentos que estão para assinar e que eu posso assinar. Então, Dr. Diego aqui está com o perfil de servidor geral, embora ele seja juiz, mas aí ele acabou pedindo para colocar todos os perfis lá, porque ele acaba... Ó, o PJEzinho. Está faltando lá. E esse íconezinho de assinaturas, ele vai trazer todos os tipos de documentos que estão lá minutados e que falta só assinar. Nesse caso, lá na corregedoria do RN, em produção, não tem nada que foi minutado, que falta só assinar. Senão ele estaria mostrando aqui.
Aí ele mostra a decisão, o despacho, sentença, né? Talvez ele mostre aqui no perfil de juiz corregedor. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Realmente não tem nada mesmo para assinar. Ó, tá tudo para minutar, ó. Já eu chego aqui na parte de tarefa. Mas vamos lá. Então, assinaturas, todos os tipos de documentos que o usuário, com aquele perfil, ele pode assinar e que está minutado. Ele vai aparecer aqui, a pessoa pode assinar em lote, né? Ele vai agrupar por tipos de documentos. Por exemplo, decisão, despacho, qualquer outro tipo de documento, ofício, né? Que o papel que eu estou logado aqui, no caso, juiz corregedor auxiliar, né? Juiz corregedor auxiliar, ele pode assinar. Então, como eu não tenho nada, realmente ele não trouxe aqui. Essa outra coisa aqui, minhas tarefas. As minhas tarefas, eu posso criar as etiquetas, como o doutor Diego já mostrou aqui, e eu posso favoritar as minhas etiquetas. Então, por exemplo, alguém que trabalha, como a gente teve a política lá, de criar uma etiqueta para cada departamento, o camarada que trabalha naquele departamento, ele pode favoritar a etiqueta do departamento dele e vir aqui nessa estrelinha e carregar a etiqueta do departamento dele. E aí vai vir só os processos daquele departamento dele. Ou seja, tem aquela questão da pessoa não querer que um departamento veja o do outro. E isso ainda vai ter que ser contornado. Mas essa é uma alternativa para cada um ficar no seu quadradinho ali, entendeu? Não vai impedir que o outro acesse um processo de outro departamento. Mas, é como o doutor Márcio falou, se houver essa convenção interna, essa orientação, eu não vejo o porquê isso aqui não funcionar. E só uma informação adicional, eu estava conversando com o doutor Márcio exatamente sobre essa preocupação e fui indagar ele, como é que vocês funcionam internamente na Corregedoria Nacional? Etiquetas. Eles também trabalham com a ideia de etiquetas, da mesma maneira lá. Mas aí eu salientei essa importância, e a questão de eventualmente um poder ver o outro, eles, é algo que nos preocupa também. Eu acho particularmente isso positivo, porque significa, então, que eles estão abertos a tentar encontrar alguma solução, que é a ideia de vincular a visibilidade à etiqueta, que foi a proposta da semana passada que a gente está tentando trabalhar. Que aí talvez... Porque o etiqueta sempre vai depender ainda do ato de vontade do usuário. O usuário é quem vai lá, favoritar e aparecer. Mas ainda depende dele. Vai lá, Paulo. Pronto, já vimos o lápis, já vimos a estrelinha, que é o favoritos, e agora o principal, tarefas. Aqui são as tarefas do nosso fluxo. É importante que vocês saibam que as tarefas, só se mostra tarefa aqui, onde tem processo dentro dela. Porque vocês podem estar sentindo falta aí, mas não tem várias tarefas, lá no próprio gabinete, já que eu estou como juiz auxiliar aqui, por que não está mostrando as tarefas de assinar? Porque não tem nenhum processo dentro dela. Então, já é uma característica do PJE trazer só tarefa onde tem pelo menos um processo dentro dela. E aqui nesse menu de tarefas, ele me mostra aqui, ó, a quantidade de processo, a tarefa, a quantidade de processo, tarefa, quantidade de processo. Lembra que eu falei para vocês que, em razão do novo editor, a gente teve que separar o lançamento da movimentação processual? Ele cai nessa tarefazinha aqui, ó. Que é outra coisa que a gente tem que ver para que o editor ele já forneça esse lançador de movimento que eu falei ontem. Enquanto não tem, a gente criou essa tarefa. Quando ele for disponibilizado, esse lançador de movimento dentro da tarefa de assinar mesmo, aí a gente suprime essa tarefa. Essa tarefa, em tese, não deveria existir. Ela existe por causa dessa limitação do novo editor, que foi uma orientação que deram para a gente utilizá-lo, já que o editor anterior ele é muito problemático nos Ctrl+C, Ctrl+V da vida. Eu acho que quem já mexeu com o PJE sabe disso. Então, ato magistrado minutar.
é aquela tarefa, né, onde veio da secretaria, seja ela dos autos recebidos da autuação, seja ela do autos recebidos do gabinete, seja ela daquela secretaria analisar, que é quando ele termina todos os cumprimentos, ele vai para aquela geral. Então, a gente tem duas tarefas, duas rodoviárias, vamos dizer assim, que é o autos recebidos do gabinete, que ele dá a possibilidade para vários cumprimentos, e temos também a secretaria analisar, que é a tarefa geral, depois que tudo foi cumprido, daquilo que foi selecionado no autos recebidos do gabinete. E essa de lançar movimentação é unicamente só para lançar movimentação processual, só para sair de concluso e depois ter um movimento de decisão ou de despacho, infelizmente. Ok? Só para, Paulo, em relação à questão do lançar movimentação, possivelmente apareceu aí porque foram processos que devem ter sido assinados em lote pelo meu colega lá do Rio Grande do Norte. Porque quando você assina individualmente, você já pode, na sequência que você assina, ele já cai na abertura para você lançar o movimento, quando você confirma lá a assinatura. Se você colocar o movimento e salvar, que é encaminhar para a secretaria, ele já vai colocar e não vai cair mais nessa atividade aqui, não. Ele vai sair daqui diretamente para a secretaria. Possivelmente aqui o colega deve ter selecionado todos os despachos que eram padrões e assinado em lote. E aí, como ele não pôde colocar os movimentos, aí ele caiu aqui nessa caixa. Só para lembrar. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui para a tarefa de servidor geral. Olha só, tarefa de servidor geral, tarefa de cumprimento, né? Então, temos aqui um processo em atos de comunicação preparar, que é uma das opções de cumprimento, né, que a gente já viu no nosso fluxo. Autos recebidos da autuação, ó, tem só um. Autos recebidos do gabinete, tem 8. Prazo em curso a aguardar, tem 3. Isso aqui, esse prazo em curso a aguardar, é aquele prazo realmente legal, que tem lá, que gera o expediente, que escolhe o meio, né, se é correio, se é sistema, se é mandado, e o secretaria analisar. São processos que já teve o seu ciclo de cumprimento daquela decisão que foi proferida e que está aguardando outras providências aqui. Aí realmente falta o usuário chegar aqui e mandar concluso ou fazer alguma coisa que de repente ele tenha esquecido de cumprir. Então, se a gente clicar aqui em autos recebidos da autuação, eu tenho um processo. Então, ele já me traz esse processo aqui, ó. Se eu clicar em cima aqui do número do processo, aí ele me traz o que é que essa tarefa está programada para fazer. O que é que essa tarefa está programada para fazer? Retificar a autuação, né? Que é aquela coisa de devido à autuação e na mesma oportunidade de jogar o processo para frente, ele tem a oportunidade de retificar a autuação e já deixar o processo todo arrumado. E isso vocês vão usar muito quando as classes estiverem disponíveis para usuários externos, né? E se pegar um advogado doido que é amigo meu, ele disse que escolhe a primeira classe, o primeiro assunto e vai-se embora. Os caras, mas tu é doido? Se for um mandado de segurança com tutela, eu não quero saber, não. Eu ligo para a vara e ele desenrola. Eu não vou trabalhar para o tribunal, não. Beleza, cara. Vá-se embora. Pegar um doido desse aqui na corregedoria, aí você já pega, já retifica a autuação, já deixa ele todo arrumadinho, né? E só para pontuar aquela questão da importância dessa atividade. Não sei se vocês recordam que a gente estava lá na fase de migração dos processos do sistema PAV para o PJ-ECO. Esse processo aqui, por exemplo, é uma dessas situações. Possivelmente foi um processo que já foi migrado e alguém não percebeu. Os servidores lá, o grupo de servidores. E quando chegou lá, ele percebeu, olha, isso aqui já foi, já está dentro. E aí ele colocou logo a etiqueta, autuado em duplicidade. Para quando remeter aqui, porque ele chegou no auto recibo de atuação, quando ele mandar para o gabinete aqui, já vim lá, quando chegar no isso aqui é só para arquivar de imediato, porque já está a etiqueta marcada. Mas ao invés da etiqueta, e isso aqui é uma coisa que eu já vou conversar lá, eu acho que não seria necessário uma etiqueta, lembrete. Bastaria um lembrete aqui, seria suficiente.
particularmente eu acho. Entendeu? Lá eu vou recomendar acabar com essa etiqueta daqui. Porque eu acho que a etiqueta é algo mais permanente. Aqui é muito mais um status, um aviso. Não vejo como necessário numa etiqueta. Mas só para demonstrar a multiplicidade de funções que uma etiqueta pode representar. Tá certo? Como as etiquetas estão sendo utilizadas para identificação setorial no PJ-ECO, né? Então ela vai perder aquele sentido de ser um post-it de anotações, né? Como algumas pessoas usam as etiquetas. E aí, por isso que o Dr. Diego falou que, nesse caso, seria interessante utilizar o lembrete, porque o lembrete ele é como se fosse a etiqueta, mas é uma anotaçãozinha lá que a pessoa pode fazer, como se ele pegasse um processo físico e fizesse uma anotaçãozinha lá dentro dele, né? E a etiqueta é um post-it, lá que vai estar sempre em destaque na capa do processo. Seria mais ou menos essa diferença. Então, eu poderia criar um lembrete aqui, cliquei aqui, ó. Aí eu posso colocar em duplicidade do mesmo jeito. Ixi. Os lembretes ele tem mais recursos do que as etiquetas. E é isso que a gente está querendo pleitear aí junto com o CNJ, para que ele tenha essas opções aqui, ó, de personificação, de atribuir a alguns papéis. Por exemplo, eu quero só que assessores vejam essa etiqueta. Eu quero só que servidores gerais que vejam essa etiqueta. Eu quero só que os magistrados vejam essa etiqueta. Eu consigo configurar no lembrete, mas eu não consigo na etiqueta. Aí é isso que a gente está querendo, que essa funcionalidade também esteja nas etiquetas, porque aí sim a gente vai poder adicionar várias pessoas para uma etiqueta e vai deixar o acesso àquelas as etiquetas de forma excludente, ou seja, só quem tem acesso àquilo ali vai ter acesso àquilo ali e mais nada. Só quem realmente faz parte daquele grupo de etiquetas. Mas até o momento ele está funcionando só para o lembrete. E, infelizmente, o lembrete ele não fica lá, como fica bonitinho aqui, né, na listagem dos processos na tarefa, ó, que é a etiqueta. Ele fica bem em destaque. E eu vou concluir aqui o lembrete. Ó, eu tenho que adicionar alguma coisa, eu posso deixar tudo como padrão aqui, como está, e só adicionar. E eu salvo. Pronto. Se eu voltar aqui, vou ter que atualizar. Ele não atualiza automático. Mas se eu vier aqui, olha, ele mudou o ícone, ó. Aí ele pede para visualizar o lembrete. Aí a partir daqui que eu clico, aí ele mostra os lembretes que estão disponíveis e quem foi que criou esse lembrete. Aí eu posso criar vários lembretes aqui dentro desse processo. Ok? Então, isso aí, essas opções estando disponíveis para as etiquetas, acho que a gente resolve essa questão dos setores ali, cada um vê o que é seu e não meter a colher. Ok? Vamos lá clicar aqui novamente. Percebam que quando ele fica vermelhinho aqui, por padrão ele é azul. Ele está vermelho porque esse processo está em segredo de justiça. Esse processo foi marcado como sigiloso. Ó, ele fica todo vermelhão. Ó. Se eu cliquei nos autos aqui, ó, cliquei no número dele, ele abre os autos. Se eu clicar aqui nessa setinha para baixo, né, ou em cima mesmo daqui do tiver de destaque, ele me mostra aqui, ó, segredo de justiça sim. É por isso que ele está vermelho. E é por isso que também só o Dr. Diego hoje ele está vendo. A gente, como já comentou anteriormente, o segredo de sigilo ele tem que ser ou muito restritivo ou muito aberto. Então a gente deixou para essa situação ele bem restritivo, porque de repente
o primeiro processo do PJE-COL já poderia ser uma apuração disciplinar contra o magistrado, então ia estar todos os servidores vendo, e aí não seria legal. E embora a gente tenha procedimentos que realmente, por padrão, já era para ter todos os servidores vendo para poder o negócio andar, mas aí a gente pecaria pela a questão do sigilo mesmo, que precisaria nessas situações. Então ele está bem restritivo, por isso que só o doutor Diego aqui está vendo. Então, clica aqui, né? Ele mostra as opções desta tarefa aqui, que é o autos recebidos da autuação, analisar. E aqui ao lado também eu tenho esses ícones, ó. Vejo que naquela hora que eu fui mostrar os autos, eu posso clicar aqui em cima, ele abre os autos. Eu posso clicar aqui também, autos. A mesma coisa. Aí depende de onde você já está fazendo suas coisas. De repente o mouse está aqui, você fazendo alguma outra coisa aqui, colocando uma etiqueta, coisa e tal. E depois você quer só abrir os autos. Aí você tem as duas opções. E pode abrir aqui também, ó, setinha para baixo, que aí ele traz o assunto e o órgão julgador também. Se eu for no próximo ícone aqui, ele tem um encaminhar para. Esse encaminhar para é tudo que está disponível no nosso fluxo, naquelas saídazinhas de cada tarefa. Aí, antes de eu clicar aqui, alguém lembra quais são as opções que vão aparecer aqui? O cara tá afiado aí, viu? O cara é só... Cara, valeu, tá prestando atenção mesmo com força aí. E participando, né? Porque tem uns que prestam atenção, mas não quer participar, é tímido e fica ali. Mas show de bola, valeu. Ó, cliquei aqui, ó. O que é que vai ter? Minutato do gabinete. Só tem essa opção. Ele cai na tarefa de autuação só para eu arrumar ele lá, deixar ele ver se está, né, em conformidade lá com a classe assunto. E se de repente viu que faltou alguma coisa, complementar. Se eu quiser retificar a atuação, eu clico aqui e faço a retificação que eu precisar e depois empurro para frente. Empurrar para frente aqui nessa tarefa vai ser minutar ato do gabinete. Posso colocar? Esse aí não. Esse aí tem um detalhezinho. Depois tem? Não posso então, não. Beleza. Ó, cai aí. Pega lá tem uns que tá lá para minutar mesmo, uns iniciais lá. Não, tranquilo. Beleza. Esse ícone aqui é para a gente atribuir etiquetas. Na própria visualização da tarefa daqui, ou nesse processo, eu já posso atribuir uma etiqueta aqui se eu quiser. Como já foi atribuído, né? Então, enfim, ele já está aqui com o número 1, ou seja, já tem uma etiqueta aqui atribuída a esse processo. Se eu for atribuir duas, ó, aí ele vai, e aqui fica as duas etiquetas, ó. Mas eu não quero deixar só esse mesmo. E aqui é o famoso, esse íconezinho aqui do reloginho é o famoso dedo duro. É o histórico de tarefa. Ele diz quem foi que movimentou, desde quando esse processo está parado nessa tarefa, quanto tempo o processo está desde o início da sua entrada no fluxo até hoje. Então, por isso que a gente brinca lá chamando de dedo duro, porque ele realmente vai lá e diz, ó, tá aqui, tá parado, e a última pessoa que fez foi isso, e ninguém mais fez nada, tá desde não sei quando aqui. Ok? Isso aqui dá uma transparência e dá uma melhorada aí na gestão que não tem nem o que discutir. Esse expandir e recolher, ó, eu posso clicar aqui e ele expande tudo que está disponível nessa tarefa. Isso é muito interessante para tarefas que têm editor de texto, como a tarefa de minutar, que é a que eu vou mostrar agora. Nessa tarefa aqui, que só tem esse botão, não tem muita utilidade. E aí eu posso recolher e ele volta ao estado normal. Compreendido? Vamos lá para a tarefa de minutar. Porque a gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui pelo menos sabendo como minutar, né?
A opção de cumprimento, a pessoa chega lá, clica e sai usando, e aí dá para ir desenrolando de forma autodidata. Mas o minutagem tem que ter que sair daqui com isso aqui mostrado. Então, eu venho aqui na Paulo, parte de... Só uma observação. As tarefas de cumprimento são as do próprio PJE. É a mesma coisa. O controlar prazo, o minipack. Quem mexe com o PJE não vai ter a menor dificuldade de mexer com o PJE Exato. nos atos de cumprimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O senhor quer já minutar de verdade aqui no processo? Porque a gente está no ambiente de produção. Né? Está sem o certificado. Não vou conseguir assinar. Não, mas eu coloco. Tá bom, vamos brincar. Porque precisa vir um ato mesmo do juiz. Eu não posso colocar qualquer coisa. O certificado do senhor. Você vai explicando aí, cara. Eu vou só fazendo, você vai explicando. Pronto, então o doutor Diego ele vai clicar aí no ato do magistrado minutar. Vai escolher um processo aí para minutar, vai fazer o que ele mais sabe fazer lá na corregedoria, né? Preparar os atos aí. Vou pegar aquele que a gente estava vendo antes. Que era esse aqui, ó. Só preste assim, né? Na Vera. Foi assim, deixa eu ver. Já economiza a visita que vocês querem fazer lá. Porque ele já está trabalhando e vocês já vão vendo como é que é a dinâmica do trabalho dele. É esse aqui. Esse aqui, Paulo. Posso ir? Vai lá. Ó, esse é o novo editor de texto. Ele está bem mais limpo. E o botão de assinatura está dentro dele, lá no íconezinho lá em cima. Daqui a pouco o doutor Diego mostra. Esse aqui, ó. E o botãozinho de salvar também está lá em cima. A pessoa não precisa descer a barra de rolagem para salvar ou para assinar, como é no PJE tradicional. Lembrando, o editor de texto, esse CK, ele para editar, ele vai pressupor algum modelo antes. Ele não trabalha cru, vamos dizer assim, do nada. Quando eu for clicar com a coleta, ele vai pedir logo o documento. Ó. Apertei qualquer tecla, ele vai pedir logo o modelo de documento. O tipo de documento, você vai ter que colocar isso no cadastro, né? Decisões de despachos. Aqui, no caso, quando a gente está começando a despachar, você pode aqui clicar em cima do processo, né? Para ver o documento. Né? Aqui vai estar a timeline do processo, o histórico dele. Né? Você tem a petição inicial, que é o que o primeiro abre, que segue aquela linha que eu estava fazendo, que é a recomendação lá da corregedoria. Chegou uma reclamação via e-mail, eles transformaram em PDF, mas pegaram o texto do e-mail e colocaram na inicial, naquele editor de texto lá, para que no futuro, caso sejam desenvolvidas ferramentas de tecnologia da informação, a corregedoria possa utilizá-las, já que a gente vai estar preparado para isso. Aqui eu tinha lido anteriormente, já antes, quando a gente estava naquela discussão aqui de como resolver a questão do ambiente, e trata-se de uma reclamação que foi oferecida por duas pessoas envolvendo uma escritura pública, em que essas partes afirmam que essa escritura pública possuía um vício, um defeito, e que se dirigiram ao cartório para corrigir esse defeito na escritura pública, mas o cartório se negou, afirmando que tinha lavrado corretamente a escritura pública. Chegou a ser feita uma reclamação ao juiz corregedor permanente, mas a parte ainda se insurge e apresentou a mesma reclamação à corregedoria. Junto aqui aos documentos, ela trouxe vários documentos que estão aqui, vocês podem perceber, inclusive ela trouxe a decisão do juiz corregedor permanente. Eu já fiz um juízo de valor, fiz a leitura da decisão, a gente aqui pode perceber, ela trouxe fisicamente e foi escaneada e juntada, essa decisão. Nessa situação aqui, nós iríamos então notificar o cartório para que se manifestasse a respeito da reclamação. Seria um despacho meramente inicial aqui, nesse sentido, aqui, no caso aqui, como nós procedemos lá na corregedoria. Mas, desde já adianto que a tendência aqui seria simplesmente o arquivamento, porque já foi apresentada a reclamação ao juízo correto, e, no primeiro olhar da decisão que eu lancei aqui, não há nada que ser modificado na decisão do juiz corregedor permanente, que primeiro conheceu. Mas, numa ideia de garantir sempre o contraditório e ampla defesa, a gente notifica o cartório para que ele possa se manifestar e evitar qualquer discussão. Tá certo? Então, aqui seria meramente um despacho inicial. Isso é o procedimento da corregedoria. Obviamente, talvez a corregedoria dos demais locais siga um procedimento diverso ou alguma outra situação. Tá bom? Só um detalhe bem rapidinho aqui, doutor Diego. Vocês observar essa linha do tempo aqui das movimentações, né?
primeira coisa que a gente faz na autuação é colocar a petição inicial, os documentos, né, vinculados à inicial, aqueles PDFs lá. E depois que eu clique em protocolar, ele ganha um movimento distribuído por sorteio e entra dentro do fluxo, naquele auto recebido da autuação. Aí o camarada foi lá e empurrou para frente, lá para o minutar ato do gabinete. Aí ele já gera o outro movimento aqui, que é conclusos para decisão. E isso está sendo feito tudo via o fluxo. Na hora que ele movimenta, já lança esses movimentos. Então, quando você geralmente assim trabalha com 2 monitores, né? Porque aqui está o editor e aqui está o processo. É como se estivesse você lendo o processo, né? E aqui quem trabalha com o processo digital simplesmente jogaria aqui do lado. Eu aqui estou vendo, vocês não estão vendo porque a projeção é só do monitor principal, né? Mas eu estou aqui com os dois. Eu estou trabalhando do lado com o processo eletrônico e aqui eu minutando, eu posso verificar os processos, a ID dos documentos para informar aqui no processo. Tranquilo. Entendemos perfeitamente. E boa sorte, boa viagem ao Pernambuco, hein? E aqui, voltando rapidamente, né? Então, aqui clicou, seleciona o tipo de documento, um mero despacho, e aqui já vão estar cadastrados modelos de documentos que nós fizemos lá na corregedoria. Aqui, lá, por exemplo, nós temos o despacho padrão aqui, despacho ofício padrão. Então, ele já traz o cabeçalho da corregedoria. A gente está com a dificuldade ainda de trazer os campos formulários, Paulo, que é aquela que eu te falei, para trazer já o número do processo, tudinho. Você lembra que é a autorização de variáveis. Isso. Mas é só configurar um modelo, é porque o pessoal... O treinamento foi muito curto também, aí não deu para cobrir todos, né, na época. Mas... E aí o modelo cada um vai produzir, né? E vai ficar lá disponível. O tipo de documento não, é o que eu tenho que cadastrar e aí fica para o PJ da corregedoria, né? E aí, Paulo, me desculpe se eu estiver entrando na sua área. Não, tudo bem, é isso mesmo. Então, em tese, ele já deveria aparecer o número do processo aí, realmente está faltando só configurar um modelo, que aí o pessoal ainda não conseguiu isso daí, mas aí vou dar esse apoio lá. Isso não é problema do sistema, não, é problema porque realmente o modelo não foi configurado, mas isso aí é tranquilo. Você preenche o campo, coisa simples aqui na nossa... Estou tentando simplificar o máximo para nós corrermos aqui, né? Uma vez preenchido o documento, confere tudo direitinho, salva. E aqui é o assinar que Paulo falou. Posso continuar, Paulo? Ou você quer fazer alguma observação? Pode, sim. Só para lembrar que a diferença, eu não sei quem tem a experiência do PJ, e eu digo porque eu já tive das versões anteriores, esse editor é bem melhor comparado aos editores anteriores. O Paulo lembrou bem nas primeiras conversas, né, a transposição de caracteres de um documento anterior para esse editor, geralmente ele consegue conservar as formatações, não vai ficar aquele Frankenstein, destrói tudo que você construiu, e ele é muito mais limpo, pelo que vocês observam aqui. Então, é bem tranquilo de trabalhar. Só uma observação, assim, o que eu percebo, Paulo, e aqui na visão de leigo, eu acho que para você é mais fácil, talvez para o leigo, é porque esse editor, na verdade, é um editor HTML. Então, por exemplo, as coisas dele é diferente. Um enter dele é uma quebra de seção, não é um parágrafo do editor comum. Então, o parágrafo no HTML é Alt Enter, que aí ele traz para baixo direitinho. Por isso que quando ele quebra, fica aquele espaço maior, já traz o parágrafo. São as observações que eu fui descobrindo como leigo depois, né? Shift Enter. Eu sei que é uma combinação que você bota, ele realmente é um parágrafo, não é quebra de seção. Então, aqui eu vou só simplesmente assinar. Na tarefa de minutar, viu? Na tarefa de minutar. Porque na versão anterior, né, eu encaminhar para assinatura, né, e tudo mais. E assim, com o PJE Office, né, porque como a gente tirou o certificado, se eu tivesse aqui com o certificado desde o início que eu fiz o login, ele já nem ia mais me pedir novamente a senha. Ele já assinava, já passava, ganha de tempo. Isso aí, eu não teria que estar N vezes colocando a senha novamente. Tá bom? E a minha senha, dou um 12 para quem acertar aqui do certificado. I love PJE, né? PJE Core agora, né? Como eu trabalho com o judicial e o Core, aí é só eu amo PJE mesmo, a minha senha. E vocês percebam, então, que ele já traz então, a fase de você colocar o movimento. Essa foi a sacada que a gente fez. Que, embora na verdade, a sacada que Paulo teve,
adicionar movimento seria uma nova tarefa. Só que o que ele faz? Quando eu assino, ele automaticamente já coloca. Aqueles processos que estavam lá naquela fase lá, que quando o Paulo colocou de aguardar, de incluir movimentação, é porque ou foi assinado em lote ou porque o colega não lançou aqui esse movimento. Eu digo isso ao meu colega lá da corregedoria que está lá, na minha ausência. Tá certo? E aí os movimentos é a mesma raiz da TPU do CNJ. Né? Você puxar aqui, ele vai trazendo. Né? Como é um despacho de mero expediente, não tem, você pode botar pelo nome, né, para pesquisar, bota mero, pesquisa e puxa logo. Se fosse um caso de deferir o pedido de providência, naquela ideia de fazer uma relação com a TPU, seria um caso de procedência. Né? Colocaria o movimento 219, que é procedência. E assim vai. Eu clico, então, no movimento respectivo, ele vai trazer aqui para o lado, e eu posso, inclusive, colocar quantos movimentos forem mesmo naquele documento. Né? Isso, para efeito estatístico, é importante. Uma vez colocado aqui, é simplesmente agora o encaminhar para. Não. Salvar? Salvar. Eu estava mandando encaminhar para e estava dando certo. Viu? Pronto. Ele some mesmo, aí pode encaminhar agora. Quando eu clicar em encaminhar, ele vai agora para... Quem é que sabe dizer aí, né, Paulo? Exatamente. Conhece. Lançar a movimentação, que ele vai exatamente depois ensinar para o próximo passo do fluxo. Então ele desaparece aqui dos meus autos, que estariam assim para minutar. Ele estava aqui na linha, você vê que ele não está mais aqui. Ele já puxa o da sequência, que é o 47 lá de cima, se eu quisesse já editar. Né, não sei se vocês percebem aqui, ele atualizou. Ele já me puxou para que, se eu quisesse, já conseguir despachar o seguinte. Né, e ele tirou aqui da linha. E se eu quiser ter a certeza, é só mudar o meu perfil aqui para o servidor cumpridor, né, o servidor geral, seção de cumprimento. Coloquei. Né, e eu vou lá na tarefa e está lá, autos recebidos do gabinete analisar, nono, como ele foi hoje, né, então ele está lá embaixo. Cadê? Aqui, não, está aqui em cima, 18/10. Está aqui, na data de hoje. É porque ele tem prioridade. Está aqui, a prioridadezinha, um pesozinho aqui, o símbolozinho da prioridade. Processo prioritário. Ele puxou lá para cima, embora ele tenha sido... Hoje, 18/10, o de baixo é 16/10. Mas, embora ele seja 18/10 hoje, por ter a prioridade, ele coloca para cima. Tá certo? E aqui a secretaria, então, daria cumprimento. Como é que ela daria cumprimento? Ela clicaria, ele puxa o despacho último que foi proferido, né, dá o ID do documento, quem assinou, tipo, e aqui é aquelas tarefas de cumprimento, aquela aranhazinha que Paulo mostrou. Controlar prazo, expedir os documentos, operacionalizar a audiência, que é o fazer audiência, marcar e realizar, preparar ato de comunicação, e aqui em cima eu tenho outras ainda aqui, que é naquela insatinha. Redistribuir, suspender ou arquivar. E cumprir opções selecionadas é todas aquelas que eu selecionar. E seguindo a ideia que não é um fluxo único, que esse é o diferencial, porque o fluxo único pressupõe o quê? Uma atividade atrás da outra, onde a seguinte pressupõe o cumprimento anterior. Eu posso, então, por exemplo, imagine que fosse um despacho com N diligências a serem cumpridas. Eu poderia expedir os documentos, poderia preparar um ato de comunicação e ainda poderia dizer o seguinte, aguarda um prazo X aí, especificamente. E é o que, quando eu disser aqui em cima, cumprir as opções selecionadas, ele vai quebrar e vai colocar, ele vai lançar o mesmo processo em 3 caixas diferentes, aquelas 3 caixas que estão lá. Então, se você tiver servidores a cumprir por tarefas diferentes, cada um servidor vai cumprir. E eles podem trabalhar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Imagina uma secretaria unificada. O mesmo processo sendo trabalhado por 3 servidores ao mesmo tempo. Isso é proporcionado por quê? Por esse fluxo único que foi pensado para o PJ-ECO. Tá certo? Obviamente que eu não vou aqui avançar mais, porque a gente já chegou aqui no limite do que pode brincar no principal. Mas, assim, se vocês abrirem aqui, é o cumprimento típico de um PJE judicial. Igualzinho, igualzinho, não vai ter dificuldade nenhuma. Quem trabalha com PJE, essa parte de cumprimento, igual, não vai ter dificuldade nenhuma. Tá certo? A serventia. Isso, o cartório. Tá, eu acho que eu teria que só que me certificar como ente. Isso. Exatamente, e certificado digital. Eles têm, porque na verdade, eles têm que ter por normas da própria corregedoria. Né? Eles mandam pelos sistemas dele lá. Ele tem um sistema que existe, como é o nome da...
o de notas lá, que é a Sensec, já eles já exigiam tem que ter certificado. Isso. Eles têm que ter certificado, então eles não têm problema. Agora, o que a gente está na dificuldade é de convencê-los a utilizar. Então, o que é que hoje, particularmente, o que é que a gente tem feito? A gente tem utilizado muito mais e-mail para a comunicação, e eles têm respondido, do que a própria intimação eletrônica. Está sendo mais efetivo no extrajudicial. E eu estava até conversando com o Paulo. Nós notificamos bastante também a Noreg local lá, para participar de alguns procedimentos. E a ideia agora é também cadastrá-los como ente e colocar como procurador dele o advogado que representa a Noreg, para receber as notificações via eletrônica do mesmo jeito. Utilizar verdadeiramente o sistema, do início ao fim. Isso, certificado. Ou o representante que ele achar indicado, desde que tenha certificado para poder confirmar a leitura. Certo? Mas eles estão lá. Se vocês forem ver a resolução, está lá. A resolução tem um artigo. Deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu mostrei isso até para uns colegas aqui no início. Aqui, ó, na portaria, nós colocamos esse artigo 10 aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Não sei se vocês conseguem ler isso aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Que é dito, ó, as unidades judiciais, os magistrados, as direções de foro, órgãos do Poder Judiciário, a Associação dos Notários e Registradores da RN e as serventeiras judiciais serão cadastradas no PJECO para que possam peticionar diretamente à Corregedoria Geral de Justiça, bem como receber as citações, intimações e notificações por meio eletrônico em portal próprio, devendo constar indicação da forma de acesso ao interior da peça acerca da qual se dá ciência. Essa parte final é só para dizer o quê? Que eles estão sendo notificados para se manifestar sobre uma peça e essa peça tem que estar disponível para ele ler. É só isso. E aqui é o parágrafo único. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos do processo eletrônico, serão feitas diretamente pelos agentes citados no caput, sem necessidade de intervenção da Corregedoria. Qual foi a ideia disso aqui? É evitar de que eles leem e depois chegar lá no outro dia na Corregedoria, eu queria protocolar isso aqui fisicamente. Ou seja, eles leem e respondem eletronicamente. Certo? É só isso aqui. É isso que está dando amparo a gente lá a utilizar aquela ferramenta lá. Sei que não é o ideal, e isso já foi confirmado, nós fomos muito transparentes desde o início, porque a terminologia gera uma confusão, principalmente quem não participa do treinamento e não vive o dia a dia. Porque vê lá a figura do procurador-juiz, peraí, é contraditório isso, sem dúvida alguma. Mas, dentro da intenção de fazer a coisa funcionar da forma mais rápida possível, foi a solução encontrada. Mas, obviamente, que estamos na fase de piloto, formatação, moldar, talhar, para que o PJECO fique o melhor possível, e atenda principalmente atenda às necessidades da Corregedoria, que eu acho que esse é o ponto. Eu não vejo o projeto da Corregedoria, e eu não sei se vocês percebem isso todo o tempo no meu discurso, não é uma coisa para atender a Corregedoria Nacional necessariamente, é atender às corregedorias locais. Por isso que eu peço tanto, olha, me diga o que vocês precisam, quais são as classes, os movimentos, os assuntos, atenda ou não atenda essas tarefas. Nós já colhemos uma importante contribuição, que é aquela questão lá do do confirmar, que é a ideia da manifestação do juiz corregedor como um parecer, e, na sequência, para o corregedor geral confirmar ou não homologar, ratificar o ato do juiz corregedor permanente, que eu acho que vai ser tranquilamente implementada essa solução, esse fluxo. Mas sim. Isso, exatamente, perfeito. Essa foi a sugestão, né, que o doutor Moacir deu, e a gente, na realidade, vai ter uma outra tarefa, né, que a partir da assinatura dela é que ele vai para a parte do corregedor, vai trazer a mesma coisa como trouxe no auto recebido a decisão anterior, e abaixo dela o mesmo editor para o corregedor proferir o seu ato, acolhendo ou não a decisão do juiz auxiliar. Qual momento? O corregedor? Sim. Isso. Sim. Né, que é um minutar. O juiz corregedor, não sei se vocês observam, quando na raia do gabinete tinha o assessoria minutar, né? Aí tinha juiz, acho que também estava lá minutar e assinar, ou era só assinar, juiz corregedor, e o corregedor embaixo,
assinar. E tem uma outra que era ajustar. O juiz corregedor, ele vê tanto o minutar como o assinar. Então, ele pode pegar o processo, ele mesmo está lá analisando, eu já estou aqui, já vou minutar e já vou assinar. Ou ele pode pegar algo que já está pronto, que foi só para assinar para ele. Claro. Temos, exatamente. Isso, o assessor, ele faz... É porque o PDF está aqui, né? Eu queria trazer o PDF do fluxo. Não está, né, Paulo, aqui? Só se eu puxar aqui. Fluxo? Sim, só para lembrar que aquela parte do gabinete. Está na apresentação. Na apresentação anterior, né? Deixa eu puxar aqui. Está no documentos. Na pasta de documentos. A de ontem. Pronto, aqui, ó. Está aqui. Só para a gente ver o fluxo de ontem. Não sei se vocês... Aqui, ó. Bora, Dana. Cadê o mouse? Sumiu? Acho que indo com page down ele vai, né? F5. Entendeu? Gabinete, secretaria, né? E quando a gente vem para o gabinete, olha, você tem, ó, ato do gabinete minutar. Essa aqui é exatamente a visão do perfil assessor. Ele vai ver isso aqui. Juiz, corregedor, aqui, aqui. O corregedor aqui, porque o corregedor, se ele quiser, ele só não tem interesse em ficar vendo isso aqui, eu só vou aqui analisar. E quando ele não necessariamente só vai assinar, ele analisa e se ele não concordar, o que ele faz? Ajustar. Então, quando tiver nessa caixa aqui, é porque já se sabe que alguém analisou e que só precisa ajustar. E aqui o assessor pode vir ajustar. Correto, Paulo? Se tiver errado, você me corrige aí. Certo? Então, quando a gente começa a ver as atividades e volta para o fluxo, a gente começa a entender a ideia do fluxo novamente, entendeu? E aí, a questão que foi colocada hoje, que foi colocada ontem, era exatamente a gente acrescentar uma nova tarefa aqui, ó, que é a do corregedor geral. Perfeito. Porque ao invés de quando assinar já ir direto para a secretaria, ele vai para o ato do corregedor assinar. Entendeu? E da forma como está sendo pensado, eu estava conversando com o Paulo ontem, vai ser bem interessante. Porque vai vir para o juiz, se lembra que na tela que apresenta para cumprimento, aparece o despacho e na sequência os cumprimentos da secretaria para a ideia seria aparecer em cima a decisão ou o despacho ou parecer do juiz corregedor auxiliar e na sequência o editor de texto para o corregedor escrever o que ele quiser. Certo? Isso, perfeito, exatamente. Exatamente. Não, mas o nome é auxiliar. Auxiliar é o adjetivo que significa exatamente assessorar. Não tem, né? Não tem dificuldade. Alguma outra indagação? Alguma outra pergunta, pessoal? Encerra, né, Paulo? Quer falar? Terminar, encerrar? Não, só queria dizer para vocês que muitas dessas coisas que a gente já identificou, a gente já abriu o registro no sistema de ocorrência lá do CNJ e até percebi, estava olhando ontem, que algumas delas já foram movimentadas pelo pessoal aqui do CNJ. Mas não para a parte de implementação ainda, mas eu já vi que alguém já pegou ali, já deu uma analisada e já colocou para direcionar para o que ele chama para o departamento de sustentação, que é para fazer a implementação. Então, isso já é uma boa notícia, porque a gente já tem uma perspectiva aí para que essas mudanças que a gente pleiteou, elas já em breve vão estar disponíveis. Né? Então, essa parte aí, como o doutor Diego falou, de ficar as especificidades aí de procurador, tudo isso daí a gente cria esses chamados lá dentro do CNJ e eles vão fazer a análise deles e vão saber como é que eles, diante de todo o contexto aí da dimensão do PJE, eles vão ver como é que eles vão cuidadosamente ali fazer essa implementação para deixar o PJE Core com as suas nomenclaturas, com suas terminologias ali que sejam mais adequadas, ao invés de estar aparecendo coisas que é para uso de sistema judicial, de processo judicial.
Era só isso que eu queria deixar assim destacado aqui, porque pode parecer que vão abrir ainda, ele está muito imaturo. A gente já abriu e a gente já está vendo que o pessoal já está diligenciando isso aí. Só não temos como dar previsão, porque realmente depende do time do CNJ para fazer isso. Ok? E com isso, acho que terminamos o treinamento hoje. Eu peço desculpas em alguns momentos. Primeiro, paciência de vocês. Segundo, por alguns imprevistos que fogem ao controle. Embora a gente tenha tentado organizar e solicitar algumas coisas para que evitasse exatamente esses percalços, mas algumas coisas fogem até porque nós somos do Rio Grande do Norte. Nós não estamos em Brasília, baseado em Brasília, para estar de perto, acompanhando tudo. Mas nos esforçamos o máximo para que o treinamento atendesse às necessidades pedagógicas de vocês, que realmente oferecesse uma oportunidade que em 2 dias vocês pudessem compreender um pouco mais do PJECO. Agora, é fato que as dúvidas mesmo surgirão quando tiverem em operação, quando vocês começarem a botar os dedinhos no teclado e apertarem os mouses. Aí eu acredito que vão começar os questionamentos, as dúvidas, e nesse momento eu já deixo claro que estarei sempre aberto para conversar com vocês e tentar encontrar soluções. Nem sempre terei respostas, mas estarei aberto para a gente conversar e discutir e encontrar alguma solução para que o PJECO, de fato, possa evoluir, que eu acho que esse é o grande objetivo. Reitero novamente aquele pedido que foi feito pela Corregedoria Nacional da pesquisa de satisfação que foi enviada por e-mail para vocês, porque sem elas vocês não recebem o certificado. Tá certo? Foi isso colocado mais de uma vez aqui pela equipe da Corregedoria e pediu que eu reiterasse isso a vocês. Tá bom? E no mais, somente agradecer e desejar um tranquilo e excelente retorno às suas origens, às suas casas, às suas famílias. Tá bom? Obrigado pela paciência.